Olá, meu amado, olá, minha amada. A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Amém? Glória a Deus. Amados, trouxe aqui maravilhosamente mais uma vez um estudozinho que fala sobre princípios de saúde. O que Deus nos deixou como advertência para que nós venhamos cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, porque a Bíblia nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então eu quero compartilhar esse estudo maravilhoso para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Princípios de saúde. Princípios de saúde. Nos diz uma mensagem. A mensagem do Apocalipse nos chama a temer a Deus e dar-lhe glória. Apocalipse 14, versículo 7. E entre as muitas maneiras de glorificar a Deus, o apóstolo Paulo inclui os hábitos de comer e beber, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Assim, o cuidado da saúde física faz parte do crescimento espiritual. Sim, porque mente e corpo estão intimamente relacionados. Deus se comunica conosco por meio do Espírito e imprime suas verdades em nossa mente. Caso o corpo esteja debilitado, a pressão e a compreensão dessas verdades certamente serão dificultadas. A Bíblia nos fornece princípios de saúde extremamente necessários ao viver cristão. Olha, amados, a Bíblia nos oferece princípios de saúde. Amados, Deus, ele fez o homem, Deus, ele fez a mulher, Deus, ele criou os animais, Deus, ele fez separação entre as luzes e as trevas. Deus, ele é perfeito. Então, Deus, ele sabe mais que ninguém o que eu posso ingerir e o que eu não posso ingerir. Porque Deus, ele nos conhece, amados. Desde a nossa formação, Deus, ele já tinha nos conhecido. Porque ele sabe o que o nosso corpo precisa e o que o nosso corpo necessita. Porque ele é Deus. Ele conhece e sabe cada órgão que existe em nosso corpo. Porque foi ele mesmo que nos moldou. Foi ele mesmo que nos fez. Foi Deus que formou o primeiro homem do pó da terra. Foi Deus que formou a primeira mulher da costela de Adão. Então ele sabe o que nós precisamos e o que nós não precisamos. E ao decorrer desse estudo, eu quero falar para você, compartilhar os princípios de saúde para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. A Bíblia, amados. Estudo segundo a Bíblia, baseado nas Escrituras Sagradas. Amém? Primeira pergunta nos diz: que cuidado Deus teve para com o homem recém-criado? Olha, que cuidado Deus teve para com o homem recém-criado? Gênesis, capítulo 1, versículo 29 ao 30. Que cuidado Deus teve? Que diz assim, ó, versículo 28 ao 30. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que der semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Amém? O ser humano deveria ter uma alimentação natural, porque Deus, ele fala aqui no versículo 29 do capítulo 1 de Gênesis. E disse Deus: ainda eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente, isso vos será para mantimento. Ou seja, o ser humano deveria ter uma alimentação natural,
através de ricos alimentos, ou seja, de ricas frutas maravilhosas que Deus ele deixou para a alimentação do homem. Gênesis, capítulo 1, versículo 28 ao 29 já nos dá esta advertência. Amém? Glória a Deus. Segunda pergunta. Quanto tempo viviam os primeiros indivíduos, mesmo após o pecado? Quanto tempo viveu Adão? Quanto tempo viveu Eva? Quanto tempo viveu a descendência de Adão? Nós iremos ver em Gênesis capítulo 5, versículo 5. Que nos diz, olha, os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, viveu Sete 800 anos e teve filhos e filhas. Amém? Então, quanto tempo viviam os primeiros indivíduos, mesmo após o pecado? Mesmo após o pecado ter entrado lá no Jardim do Éden, essas pessoas viveram, olha, Adão viveu 930 anos. Sete viveu 912 anos. Metusalém viveu 969 anos. A obediência à lei de Deus e às leis de saúde produz longevidade e qualidade de vida. Está registrado em Gênesis capítulo 5, versículo 3 ao versículo 15. Depois do pecado, amados, essas pessoas ainda viveram esses anos todos, 900, 800, 700 anos, porque eles obedeciam, eles comiam tudo aquilo que Deus ordenou. Amém? Glória a Deus. Quando Deus permitiu ao homem o uso de alimentação cárnea? Gênesis capítulo 9, versículo 3 ao 4. Gênesis capítulo 9, versículo 3 ao 4 nos diz, olha: por pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Amados, o homem começou a ingerir carne depois do dilúvio. Depois do dilúvio foi que Deus ele permitiu que o homem viesse a comer carne. Foi o primeiro casal que comeu carne, foi Noé e sua esposa e seus filhos, porque fala que foi depois do dilúvio. Veja, quando Deus permitiu ao homem o uso da alimentação cárnea? Foi após a entrada do pecado? Não, amados, não. Na criação, de maneira nenhuma. Ou após o dilúvio, correto? Após o dilúvio, foi que Deus permitiu que o homem comesse a carne. Noé sabia a diferença entre animais limpos e imundos. Gênesis capítulo 7, versículo 2. Amados, mesmo Deus dando a ordem para Noé comer carne com a sua família, mas ele já sabia o que deveria ser feito. Ele já sabia que existia animais limpos e animais imundos. E Deus ele determinou regras, leis sobre os animais que deveriam ser cumpridas naquele tempo. E também que devem ser cumpridas hoje em nossos tempos, porque é princípios de saúde para cada um de nós. Quarta pergunta. Mesmo permitindo o uso da carne, que orientações deu o Senhor? Levítico 11, versículo 47. Nós iremos para Levítico capítulo 11, versículo 47, que nos diz, olha, Levítico 11, versículo 47 nos diz: e para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se pode comer, e os animais que não se podem comer. Olha, amados, Deus aqui ele já fez uma separação, uma distinção. Deus pediu para fazer diferença entre animais imundos e limpos. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo. E entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Amados, aí outras pessoas questionam que você pode comer de tudo, mas amados, a Bíblia diz, a palavra de Deus, aqui, amado, é as Escrituras, é a palavra de Deus. Fala e pede para nós termos uma alimentação saudável, de frutas, legumes. Foi o que aconteceu no início da criação. Mas depois do dilúvio, amado, Deus ele permitiu que o homem viesse se alimentar da carne. Mas ele fez diferença, fez separação entre o animal limpo e o animal imundo. E hoje as pessoas dizem que Deus ele purificou, amados.
Jesus não veio a este mundo purificar o animal. Jesus não veio a este mundo purificar o porco. Jesus não veio a este mundo purificar a águia. Jesus veio a este mundo, amados, para purificar pecadores. Jesus veio neste mundo dar a vida por pecadores, não pelos animais. Ou seja, nós temos que saber fazer a diferença, como está escrito na Bíblia. Nós temos as orientações divinas, nós temos as orientações de Deus. E muitas das vezes nós sofremos consequências, porque nós não damos ouvidos à voz de Deus. Porque a Bíblia, amados, é o manual. A Bíblia nos ensina o caminho que devemos andar. A Bíblia é a única bússola que nos leva a Deus através de Jesus. E aqui, amados, está a carta de amor de Deus para você, para mim e para toda a humanidade. Então, amados, devemos entender o que Deus tem para cada um de nós. Deus, ele pediu para fazer diferença entre animais imundos e limpos. Quais são as características dos animais limpos? Levítico capítulo 11, versículo 2 ao 12. Só que eu vou estar lendo só do versículo 2 ao versículo 4, que nos diz, olha. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes, quem falou foi o Senhor Deus, a Moisés e a Arão. Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis, de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Tudo o que tem unhas fendidas, e o casco que se divide em dois, e rumina entre os animais, esse comereis. Deste, porém, não comereis, dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, estas vos será imunda. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, estas vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, este vos será imundo. Amados, Deus, ele já deixou princípios, olha. O animal deve remoer e ter os cascos divididos em dois. Dos rios e mares, usa apenas os que têm escamas e barbatanas. Dos rios e mares, usa apenas os que têm escamas e barbatana. Deus, ele já fez a diferença entre o que nós podemos comer e o que nós não podemos comer. Amados, então, aqui está uma regra. Levítico capítulo 11, versículo 1 ao versículo 25. Deus, ele deixou a carta de amor para cada um de nós. Então Deus, ele fala para você neste momento, filho, não me desobedece, porque se você desobedecer, você vai sofrer graves consequências. Olha, o melhor plano de alimentação para o homem está em Gênesis, capítulo 1, versículo 29 ao 30. E inclui grãos, frutas, verduras, legumes. Não devemos consumir carnes imundas, nem seus derivados, bacon, presunto, salame, mortandela, bem como frutos do mar. Amados, o que está escrito na Bíblia, está escrito. Nós não devemos contestar o que está escrito, porque foi Deus que deu sabedoria aos seus profetas, aos seus apóstolos, aos seus ministros, para poder relatar o que nós estamos hoje em mãos, que é a sua palavra, é a sua carta de amor. Deus, ele tem cuidado. Deus, ele tem cuidado de você, tem cuidado de mim. Deus, ele nos ama com grande amor e carinho. E ele já faz separação do que a gente pode comer e do que a gente não pode comer, amado. Porque Deus, ele conhece o nosso corpo mais que você. Você não conhece o seu corpo, meu amado, mas Deus, ele conhece. Porque foi Deus que nos formou. Deus, ele sabe o que é necessário para cada um de nós. Amém? O que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas? Provérbios, capítulo 20, versículo 1. Nós iremos lá para Provérbios, capítulo 20, versículo 1. Amém? Glória a Deus. Provérbios, capítulo 20, versículo 1, que nos diz: o vinho é escarnecedor, é a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Olha, o que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas? Permite moderadamente? Não. Não permite? Não. Deixa ao nosso critério. Também,
A Bíblia deixa ao nosso critério porque nós escolhemos o que queremos, nós fazemos o que achamos melhor. Cada um faz da sua vida o que achar de melhor, porque Deus ele dá um livre-arbítrio a cada um de nós. Deus ele dá um livre-arbítrio. Dá um livre-arbítrio para você, dá um livre-arbítrio para mim. Deus ele não nos força a nada. Deus, amados, ele é maravilhoso. Ele deixa que nós venhamos fazer as nossas escolhas. Mas quando nós fazemos nossas escolhas que sofremos consequências, não iremos culpar a Deus. Não, de maneira nenhuma. Vamos se culpar a nós mesmos. Amém? Por que Deus se preocupa com a nossa alimentação? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Por que Deus ele se preocupa com a nossa alimentação? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Vamos ver por que Deus ele se preocupa com a nossa alimentação. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que nos diz: porque não faço... Olha, 1 Coríntios... Eu estou em Romanos, desculpa. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que nos diz, olha: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. Então nós não temos que desonrar o nosso corpo de maneira nenhuma. Amém? Olha só, o que Deus deseja para cada um dos seus filhos: que tenhamos saúde e que nenhuma enfermidade venha sobre nós. Qual é a boa notícia? Qual é a boa notícia de Deus para quem não conhecia o assunto que estudamos hoje? Atos 17:30, Tiago capítulo 4, versículo 17. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância, meus amados. Se você não conhece, peça perdão a Deus que ele vai te perdoar. Mas, amados, se você já conhece, você já sabe o que é certo e o que é errado, você sabe que não pode se alimentar dessa forma porque você vai sofrer grandes consequências mais tarde, futuramente. Então, amados, tenha uma alimentação saudável. Busque algo de melhor para você. Coma frutas. É difícil porque nós vivemos num mundo contaminado pelo pecado. Nós somos pecadores. Mas cada um de nós temos que fazer a diferença nos nossos lares. Cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se nós destruirmos o nosso corpo, Deus ele vai nos destruir também. Está na palavra de Deus, amados. O homem não vai conseguir mudar, não vai conseguir alterar. Aceitando ou não, é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Olha, aqui tem um relato que eu quero também deixar para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo hoje conhece os benefícios dos conselhos bíblicos. Olha, o mundo hoje conhece os benefícios dos conselhos bíblicos. Ou seja, não precisa o médico, o doutor. A Bíblia já nos fala o que deve ser feito. Alimentação natural e saudável. A gordura animal eleva o colesterol e agrava os problemas cardíacos. O álcool, as drogas e o fumo são maléficos à saúde. Embora drogas e fumo não sejam mencionados na Bíblia, a eles se aplica o mesmo princípio relacionado ao álcool. O fumo é responsável por 90% dos cânceres de pulmão, 85% das mortes causadas por bronquite ou enfisema, 45% das mortes por doenças coronarias, 40% das bronquites crônicas, 45% das mortes por infarto. Olha, o fumo é responsável por tudo isso. Olha, amados, e as pessoas fumam e não estão ligando, mas eu não estou aqui para julgar nem para criticar, amém? Só estou passando a mensagem baseada na Bíblia. O álcool é responsável por mais de 60 doenças diferentes, mortes e doenças também causadas pelo cigarro.